Rafael, você consegue deixar que eu fique me vendo também? Um pedacinho, assim. Sim, sim. Deixa eu apertar. Eita, só aqui. Boa tarde. Então, hoje a gente vai trazer aqui para a Tática, para os clientes da Tática aí de restaurante, mais uma aula para vocês. Muito prazer, porque são assuntos assim que eu adoro falar. E hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante. Na verdade, é importante para qualquer ramo aí de para quem tem negócio, mas assim, na área de gastronomia, ele tem um peso muito grande, que é a questão das compras. Então, assim, por isso que eu trouxe esse tema, compras na correria, o erro que está engolindo sua margem de lucro. Então, a gente vai desenvolver esse tema aqui agora e vocês vão ver assim, o que é trazer para a realidade de vocês. Vou mostrar alguns prejuízos que trazem, alguns sinais que vocês vão poder olhar dentro do seu negócio para ver, para vocês irem identificando o que é que está acontecendo e, logicamente, algumas soluções para ajudar vocês a melhorar essa situação dentro da empresa. Meu nome é Andréa Pessoa, eu sou consultora de processos operacionais focados em gastronomia e eu dou sempre essas aulas aqui para os clientes de restaurantes da Tática. Então, assim, eu já tive empresa assim como vocês, já tive uma cafeteria, passei 11 anos à frente desse negócio e hoje eu me dedico 100% à mentoria. Eu faço tanto mentoria online como presencial, sempre nessa parte de gastronomia. Então é o seguinte, como é que a falta desse planejamento de compras, ele aumenta o custo de quem tem um negócio de gastronomia. Desorganiza a sua operação, porque é uma coisa que está totalmente interligada a outros setores, a outras áreas, outras atividades, e ele reduz o lucro do seu restaurante. Isso é tudo que a gente vai desenvolver aqui ao longo dessa aula. E o que fazer para melhorar esse ciclo? Porque, na verdade, isso não é uma coisa única que acontece. Na verdade, ele vai e depende de vários outros setores. Então, assim, a sua empresa, ela compra com estratégia ou ela compra no susto? Aí vou levantar primeiro essa questão da problemática toda, para vocês conseguirem começar a entender em que nível vocês estão aí dentro do negócio de vocês. Então, assim, eu trouxe aqui algumas situações para vocês imaginarem e vocês se imaginarem dentro da operação o que é que acontece. Pode ser que seja uma coisa, ou duas, ou três, ou até as quatro, que vem acontecendo dentro do dia a dia de vocês aí. Então, assim, existe falta na hora errada. Então, assim, você descobre que está faltando um produto em cima da hora. Um dia desse eu estava conversando com uma cliente, ela disse que depois que foi separar tudo ali e para fazer, ela trabalha com confeitaria, para fazer um bolo, faltou manteiga. Então, assim, o que é que acontece na hora dessa? Você sai comprando na carreira mesmo. É por isso que eu trouxe esse tema. Então, quando você compra, você não tem poder de barganha nenhuma, né? Então, falta na hora errada. Urgência tem o preço. Então, é isso que eu estou falando. Quando você tem que sair para comprar de qualquer jeito, para não faltar, para não perder a receita. Às vezes eu já vi até acontecer da pessoa ter começado uma receita e descobrir no meio ali que faltou algum ingrediente. E se você parar, você perde. Então, tem que comprar do jeito que der. Comprar por intuição. Então, assim, eu acho que está faltando isso. Então, um outro caso que eu tenho de outro cliente é que duas pessoas dentro da operação faziam a parte de compras. E o que é que acontecia com isso? Às vezes quando vinha para a operação, ele trazia algumas coisas porque achava que estava faltando, e quando chegava lá, o outro já tinha comprado. Então, assim, é você ter aquele achismo e, na verdade, não ter aquele processo organizado, inclusive, de quem vai fazer isso e ir apagando incêndio. Então, o gestor vive resolvendo essa falta de insumo de última hora. Então, assim, tragam para vocês, imaginem o que é que dentro da operação de vocês acontece com frequência ou acontece de vez em quando, porque isso não é para acontecer nunca. É para vocês se organizarem para poder isso realmente ser uma coisa assim absurdamente que não aconteça nada, nunca. A não ser quando você tem, sei lá, um pico de movimento, que você precisa de alguma coisa com urgência, mas no seu dia a dia, você tendo previsibilidade, realmente é uma coisa que não deve acontecer.
O que é que significa na prática esse comprar na correria? Então, não é só uma questão de você comprar rápido. Quando eu falo correria, não é você comprar, né, a questão da velocidade, você ter que comprar correndo, não é isso, certo? O problema real é quando essa urgência, ela substitui o seu controle. Então, você não tem o planejamento da demanda, você não tem uma previsão do que é que você vai precisar. E hoje em dia a gente tem como fazer isso muito fácil, porque tem sistemas muito simples que não são sistemas caros, for um negócio pequeno, que você consegue fazer isso. Ah, mas eu não tenho sistema na empresa, eu só tenho frente de loja. Mas a gente pode trabalhar, inclusive, com planilhas, com outras ferramentas, mas o importante é que você tenha esse controle de como é a sua demanda para você ter uma previsão do que você precisa comprar. Não tem uma rotina definida. Lembra que eu falei que tem uma cliente que falou para mim que um comprava, o outro comprava. Então, assim, se você não tem essa rotina e cada um faz de uma forma diferente, também é outro grande problema. Não tem conferência de estoque. Então, assim, às vezes também acontece de você fazer uma compra e não saber o que tem no seu estoque. Então, às vezes você compra uma dimensão errada do que você vai precisar. Porque o faltar é ruim, mas o sobrar também é ruim, da mesma forma, certo? Só que são problemas diferentes que você vai ter que administrar. E sem um histórico de consumo. Então, assim, se você não tem um histórico do que você vem consumindo, então você não consegue ter a previsão do que você vai precisar. E é como eu disse, não depende de sistemas caros nem sistemas complexos. Existem formas muito fáceis de você conseguir fazer esse controle. Por que que esse erro vira rotina em tantas empresas? Gente, eu vou lhe dizer, eu trabalho dentro de operação de restaurante e assim, praticamente, vamos dizer que 90% tem esse tipo de problema. De uma forma ou de outra acontece e a gente tem que administrar e tem que organizar e estruturar, certo? Então, por que que isso vai virando uma rotina em tantas empresas? Então, a operação é corrida, porque muitas vezes o dono diz isso, né? Se ele não determina exatamente um processo e nem quem vai fazer, o que é que ele vai dizer? Ah, mas eu não tenho tempo não para ver isso. Eu tenho que comprar realmente quando vai precisando. Tem restaurantes que compram todos os dias. E eu não estou falando só de verduras e frutas, não, tá? Que são perecíveis. Eu estou falando de tudo mesmo. De precisar todo dia faltar alguma coisa e precisar comprar. O estoque não é confiável, então você diz o quê? Você tem até uma contagem, mas você não confia nela. Então, assim, você acaba até comprando mais, porque quando mandam para você de repente a contagem de estoque, você diz, ah, mas estão pedindo aqui, eu estou vendo que precisa de 10 quilos de farinha e está dizendo que tem 5 no estoque, mas eu não sei não se tem. Então, eu vou comprar mais 10. Entendeu o que eu estou dizendo? Responsabilidade mal definida, então ninguém sabe exatamente de quem é que tem a função, quem é que solicita, quem é que confere, quem é que autoriza. Então, isso precisa estar muito bem amarradinho. E o gestor nesse modo urgência, né? Então, quando o empresário acha que é normal ter que improvisar, ele acaba não se preocupando com isso, porque assim, ele diz o quê? É, eu vou resolver. Não se preocupe, ó, a equipe vai para a cozinha lá e diz, olha, não se preocupe não, tá faltando isso, mas ele se vangloria porque vai conseguir resolver, mas assim, é um resolver que não é o ideal para sua empresa. E tem formas de a gente fazer isso sem causar estresse para você. Então, assim, vamos aos prejuízos que vocês podem ter por conta dessa compra mal feita, dessa compra na correria. O primeiro prejuízo, comprar mais caro. Então, logicamente, se você vai comprar sem ter um prazo com limite de você comprar, de você conseguir fazer uma cotação, você vai comprar mais caro. São os exemplos que eu já dei anteriormente. Então, você perde o poder de barganha, porque seja no fornecedor ou se você tiver que ir num supermercado rápido, não dá tempo. Quem faz compra em supermercado, porque eu sei que muita gente meio que divide, tem uma parte que vai para fornecedor, tem uma parte que é supermercado. Então, assim, muitas vezes você não consegue nem olhar em mais de um. Se você vai fazer uma compra com tanta pressa, é no primeiro lugar que você vai achar que você vai comprar. E outra coisa, o volume é menor. Então, assim, se você junta ali pelo menos uma vez por semana, que é o que a gente indica que seja feita a compra, por vários motivos. Então, assim, uma coisa é você comprar 20 quilos de alguma coisa,
Você vai conseguir, muitas vezes você pega alguma promoção, você tem um poder de barganha maior com o seu fornecedor. Se você vai comprar de um por um e vai comprar na carreira, você não vai ter poder nenhum, nem de tempo de procurar e nem o da quantidade que você vai comprar. E custos extras. O que é que acontece também? Eu tenho uma cliente que ela compra e eu estava, logo no começo, assim, eu estava fazendo uma visita a ela e quando eu vi chegou um motoboy, assim, com tipo dois pedaços dois, acho que era duas bolinhas de queijo, alguma coisa assim. Aí eu perguntei, ela disse, não, porque eu não quis comprar muito, então eu fico comprando ele. Então, praticamente, ela comprava todos os dias. E aí você imagine, fora ela não fazer a cotação, ela ainda pagava o transporte lá daquele motoboy todo dia para entregar. Então, assim, aí fazendo um paralelo aqui. Aí você faz uma ficha técnica, tá lá linda, maravilhosa, você já sabe o CMV do seu produto, tudo certinho. Mas você botou lá que o quilo do queijo, vamos supor que era R$ 50. Mas se você vem comprando nessa correria toda aí, e se você vai comprar em uma pessoa que ainda vem e vai lhe cobrar um frete de 50, você vai passar para quanto? Para 60 o quilo? E você não vai lá na ficha para alterar. Então você está tendo um lucro real naquele produto. Aí às vezes chega no final do mês, imagine isso com vários produtos diferentes. Chega no final do mês, ah, mas eu não tive lucro na empresa. Mas assim, vai juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, porque o problema que a gente tem não é de uma coisa só, são vários problemas que vão se juntando. Então é muito, muito importante que vocês realmente tenham muita atenção com isso. O segundo prejuízo, comprar errado. Então, compra insuficiente, que é quando você compra menos do que seu estoque precisa. Então, dá ruptura na produção. Aí, o que é que acontece? Chega um cliente para consumir um determinado produto, que às vezes é o produto que ele vai no seu restaurante para consumir aquele produto, aí não tem. Improviso no cardápio, que eu já vi acontecer também, é ter que mudar de última hora o ingrediente. Isso é péssimo, porque tem aquele cliente que vai pela primeira vez, mas tem aquele cliente que sempre vai no seu negócio, na sua confeitaria, vai lá no seu café, no seu restaurante, ele já está acostumado, ele sabe exatamente o sabor do produto. Aí, às vezes, você esqueceu de comprar ou não comprou por algum motivo, aí teve que comprar de última hora e não tinha a marca A, você comprou a marca B. Aí vai mudar. O sabor do produto, de qualquer forma, muda. E aí o que acontece também, o cliente fica insatisfeito. Então, ele vai chegar lá, não vai ter, ele vai voltar, e às vezes você perde um cliente por causa de um produto, por causa de uma compra mal feita, que não tinha. Compra fora do padrão. Item diferente da ficha técnica, que é o que eu falei aí quando você tem que fazer alguma substituição. Qualidade inconsistente no prato, porque uma hora você compra de um tipo, outra hora você compra de outro. E o custo real diverge do previsto. Então, é justamente essa parte da ficha. Você faz um custo A, mas na hora que você vai montar o prato, quando você compra dessa forma, o custo vai ser mais elevado. Compra em excesso. Então, o que acontece também? Quando você não tem aquela segurança no seu estoque, ou o seu estoque não está organizado, ou você, duas pessoas compram, que foi o exemplo que eu dei aqui também. Então, o que acontece? Isso pode inchar o seu estoque. Do mesmo jeito que é ruim você comprar menos, é ruim você comprar mais. Porque às vezes você compra demais porque vê lá uma promoção maravilhosa, aí você compra, mas às vezes você vai passar 6 meses para usar aquilo. E às vezes você vai ter que usar um cartão de crédito, você vai ter problema no seu caixa por conta disso. E outra coisa, o produto vai ficar lá. Muitas vezes você tem toda essa questão financeira direta, mas a indireta também que é o quê? O produto fica lá 6 meses, 7 meses, um ano, e daqui a pouco você perde a validade e, além de tudo, você perde o produto. Ocupa espaço no armazenamento. Teve um estoque que eu fui um dia quando eu cheguei lá, que praticamente ninguém entrava, porque compraram uma quantidade gigante de produto de limpeza porque tinha uma promoção e o comprador fez essa compra, e isso é muito ruim, porque você sempre tem que ter realmente o estoque mínimo que você precisa para trabalhar durante aquele ciclo. Então, às vezes você não tem nem onde armazenar. E o capital parado. Então, assim, essa compra em excesso, ela é muito, muito importante, porque é o vencimento que você arrisca, é o caixa da sua empresa e também o dinheiro que fica parado, certo? São três problemas bem sérios. E o terceiro prejuízo é a compra desorganizada, gerando o desperdício invisível. Então, são as perdas por validade.
ruptura de produção e tempo perdido com correções. Então, o que acontece? Você pode perder por validade, se você compra demais, você pode ter ruptura na produção, se você compra de menos, e esse tempo perdido corrigindo o problema. Então, ligam de última hora. Quem aqui tem um restaurante que nunca ninguém ligou para você, dizendo assim: olha, faltou o produto tal, já tentei comprar aqui, não consegui, e você largou o que estava fazendo para ir procurar para resolver, e às vezes você tinha uma coisa muito mais estratégica da sua empresa para resolver, e você teve que ir para um operacional, e um operacional assim, muito de atividade mesmo que outra pessoa poderia fazer no seu lugar, mas você tinha que fazer para resolver. O quarto prejuízo, quando a compra é ruim, o financeiro sente. Então, você arrisca o seu fluxo de caixa, porque você tem que desembolsar muitas vezes valores que não estavam previsíveis. Previsibilidade zero. Então, se você não tem um planejamento de compra, você não tem como saber realmente quanto vai sair do seu caixa, não consegue fazer um fluxo de caixa certinho. CMV descontrolado, que o custo dessa mercadoria vendida, ela vai oscilando, porque uma hora você consegue fazer uma cotação, outra hora você não consegue, então o preço do custo do seu produto oscila muito, então você nunca sabe exatamente qual vai ser o seu CMV ali. O custo previsto e o custo real, que é quanto você preveu que você ia comprar aquele produto e quanto realmente ele custou para você. Então, na maioria das vezes, o problema não é a compra, é esse processo antes da compra. Então, assim, a gente tem aqui, começando pelo estoque, então, estoque sem rotina de controle. Se você não tem essa rotina de controle do estoque, isso também vai repercutir na compra. A ausência de uma contagem confiável, justamente se você vê que é uma coisa que vem atrás da outra. Então, se não tem uma rotina de organização de estoque, de controle, você não confia na contagem. E aí, com isso, outro problema também é o quê? A produção sem planejamento. Então, quando você tem uma produção que não faz aquele planejamento, também você não sabe o que é que vai precisar de insumo para consumir. Compras sem calendário, porque você tem que ter um ciclo de compras, de contagem. Isso tem que ser uma coisa semanal. Tem gente que prefere quinzenal. Eu sempre oriento fazer por semana, todos esses motivos aí que a gente já falou. Falta de ficha técnica, então mas eu tenho algumas fichas. Eu já fui em cliente também, que eu cheguei lá e disse: eu tenho ficha de tudo. E as fichas completamente erradas, sem padrão, sem os subprodutos cadastrados, tudo cadastrado errado, então ela não tinha como saber o custo daqueles produtos. E sem o consumo monitorado também. Então, se você não sabe exatamente, por exemplo, em um mês, quanto você consumiu, você não tem como ter uma previsão do que é que você precisa comprar. Sinais que as suas compras estão com problema. Então, eu separei aqui 5 sinais que você está comprando mal. E aí, observe e veja quantos desse aqui você consegue identificar aí dentro do seu negócio. Falta produto com frequência aí, sobra produto sem justificativa, o preço oscila demais das suas compras. Isso tudo, inclusive, eu estou colocando aqui como contando como se você estiver controlando isso aqui. Porque pior ainda é se estiver acontecendo isso aqui e você não esteja nem sabendo. É pior ainda. Então, tenha muito cuidado com isso, porque se você está comprando de um valor ou outro e você nem sabe o valor que era semana passada e o valor que é agora, isso é pior ainda. Ninguém sabe o que precisa comprar. E o gestor, que é você, resolve tudo de última hora. Então, veja esses 5 sinais aí que a gente está colocando, para você ver quantos desse aí estão dentro da sua operação. Quantos desse aí você acha que pode estar acontecendo aí e o que vai servir você de alerta, porque você vai saber que você vai precisar resolver com muita rapidez, porque isso está trazendo prejuízo para você. Então, exemplos simples de como essa margem vai embora. Faltando item, compra emergencial, produção improvisa, o custo do prato varia e a margem aperta. Então, tudo isso vai para esse finalzinho do funil aí, que é o quê? Semana após semana, o resultado vai sendo corroído por vários motivos. Se faltar produto, você não vai vender. Se tiver que mudar um produto, você também vai ter um custo maior no seu produto final, ou o seu cliente
vai reclamar e às vezes não vai voltar. Então, esse ciclo é um ciclo que você precisa ter muito cuidado para ele não ficar se repetindo. Pode acontecer uma vez ou outra e rapidamente você olha naqueles sinais ali que eu mandei. Aconteceu um daqueles, já resolva o estanque para não acontecer de novo. Comprar bem não é comprar barato, é comprar com critério, certo? Então a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa ter um estoque atualizado, a gente precisa ter uma frequência definida, um histórico de consumo responsáveis definidos e uma análise da necessidade. Isso aí tudo são compras feitas com critério. E é só realmente você seguir esse ciclo, que é contagem de estoque, definição de lista, compras, a cotação de preço que tem que existir, finalização de compra, aí a gente volta para a organização do estoque. Então, entende que isso é um ciclo. E junto desse ciclo aí, a gente também tem um outro que é o planejamento de produção, que é ligado diretamente a isso. Porque tudo vai estar ligado também ao consumo da produção. É o que vai definir o consumo dos insumos. O que é que você vai precisar comprar para ser consumido de insumo para gerar os produtos na produção. E quais são as soluções que a gente tem para resolver esses prejuízos aí que a gente falou e também os sinais que foram levantados? Então, assim, primeira solução, crie uma rotina fixa de compra. Então, calendário de compra. Você tem que ter dia fixo para conferência de estoque, dia fixo para emissão de pedido e dia fixo para recebimento de mercadoria. E essa emissão de pedido não é só você tirar pedido, tá? Comprador não é tirador de pedido. Comprador precisa fazer cotação de preço e precisa ser um negociador. Porque tirar pedido qualquer pessoa tira. Teve um restaurante que eu fui que quem estava fazendo compra era a pessoa do bar. Então, ele nem perguntava preço, nem perguntava marca. Ele tinha três, quatro fornecedores, que tinha um para cada coisa lá diferente. Então, ele simplesmente mandava uma mensagem: Fulano, manda para mim 20 quilos disso, 30 quilos disso. Ele não sabia nem quanto é que ele estava comprando. Então, comprador não é isso, tá? Comprador é aquela pessoa que vai otimizar uma lista de compra, é aquela pessoa que vai fazer uma cotação de preço, é aquela pessoa que vai ter todo esse cuidado para quando chegar na empresa, chegar da melhor forma, ele vai negociar o melhor possível para a empresa. E um comprador, ele se paga. Se ele trabalhar bem, o salário do comprador, ele se paga fácil. As responsabilidades, então, você tem que ter quem é a pessoa que solicita. Quem é que identifica essa necessidade com base no estoque? Quem é que aprova? Então, valida o pedido antes de enviar para o fornecedor. Tem empresas que já dão realmente essa autonomia para o comprador. Tem empresa que eu presto consultoria que o próprio contador já fecha tudo, mas tem alguns itens, quando são algumas coisas mais caras, quando são algumas coisas em volume, às vezes um pedido de embalagem grande, vocês sabem que pedido de embalagem realmente a gente tem que comprar aquele volume maior. Então, tem determinados produtos e determinados valores que chegam num teto ali que aí ele tem que pedir autorização de alguém. E tem outras empresas que querem realmente que dê autorização para tudo, que o dono realmente ele dê essa autorização. Isso vai depender muito de como você tem até tempo para estar dentro do seu negócio ou não, certo? E quem confere. Então, assim, não adianta fazer todo esse processo de compra se você não tem um processo de recebimento de mercadoria. Então, com esses papéis claros, nenhuma etapa fica sem dono. Então, é importante que cada etapa dessa, quem solicita, quem aprova e quem confere. Cada etapa dessa precisa ter um dono para poder o ciclo realmente funcionar. Solução número 2 de 5 que eu separei aqui, tá? Faça a compra com base em informação e não em sensação. Esse negócio de achar que precisa de alguma coisa, esqueça. Você tem que ter dados da sua empresa. Aí eu vou dizer, todas têm como ter dados. Todas. É só uma planilha simples, já resolve. Claro que não é tão rápido como você tem um sistema, mas consegue sim fazer. Então, o saldo do estoque real, você tem que saber quanto você tem no estoque para poder você fazer uma outra compra. Esse consumo médio e uma previsão de calendário.
Organize itens críticos em níveis mínimos. Então, os itens de maior giro, você tem que ter esse produtos que são usados diariamente, ele tem que ter um controle mais rigoroso para poder ele não faltar. Então, por exemplo, uma confeitaria, ela não pode faltar açúcar, pode faltar um chocolate, não pode faltar, porque senão, quantos produtos base vão depender daquele ali? Então, tem itens que são muito, que tem esse giro, mas que você tem que ter um controle muito rigoroso realmente para não faltar. Tem itens estratégicos, que são alguns insumos que definem o cardápio ou a identidade do seu negócio. Você imagine se você tem voltando assim para vamos dizer, uma cafeteria. Então, você tem um item estratégico que é o próprio café. Então, o café não pode faltar no seu negócio. E se tem um certo ingrediente que você utiliza ali, que tem, vamos dizer, você tem cappuccino de vários tipos. Então, não é o café, que é o item de maior giro, mas você tem um produto secundário ali, que ele é base para vários produtos ali, e é a identidade do seu negócio. Então, ele não pode faltar. Aí tem aí essa moda de pistache, então assim, se você faz uma propaganda muito grande de um determinado produto o cliente chega lá e não tem aquele produto, pode não ser o seu produto de maior giro. Mas se é um produto que identifica que a pessoa vai no seu negócio comer aquilo, esse insumo não pode faltar de jeito nenhum. Risco de ruptura. Então, itens com fornecedores únicos, ou quando é um fornecedor de fora do seu estado. Então, você tem que ter realmente um cuidado maior, inclusive para ter um tempo maior de cotação, de compra, porque você já sabe que vai demorar mais tempo para chegar. E você precisa ter um estoque mínimo de segurança. Então, assim, você tem como determinar isso muito fácil se você tem um controle realmente das saídas aí do seu estoque. Solução 4 de 5. Padronize o seu processo de compra. Então, lista de compra, cotação de preço, aprovação, pedido para o fornecedor e conferência e registro. Uma coisa importante: esse pedido ao fornecedor, vocês nunca podem fazer ele por telefone ou de boca, como a gente chama, porque você tem que ter isso documentado. Senão, depois, quando chegar a nota lá, ou quando ele mandar o pedido com outro valor, como é que você vai provar que você passou ali 10 minutos, 20 minutos negociando com ele um pedido e depois ele tira ali por outro valor e você não tem como dizer que estava certo o seu, porque você falou por telefone e não tem nada registrado, certo? Isso é uma dica importantíssima para vocês. Solução 5 de 5. Conecte compras, estoque, produção e financeiro. Lembra que eu falei? Tem que ser uma engrenagem. Isso aí tem que andar junto. Então, o que você produz, a ficha técnica define o consumo da receita, por receita. O que tem em estoque, esse saldo precisa, ele determina o que é que vai ser comprado. O que cabe no caixa, a disponibilidade financeira determina o momento e o volume que você vai comprar. É por isso que às vezes tem empresa que compra a cada 15 dias, porque tem espaço, porque tem caixa folgado, e tem empresas que a maioria de restaurantes, de cafés e de docerias que compram a cada semana, porque fica mais fácil girar o estoque, você perde menos e não impacta tanto no seu caixa. O que gera margem. Então, o custo real da compra vai impactar diretamente no seu resultado financeiro final. E o que vende? Então, a demanda real orienta o volume de compra. Então, vocês entendem que não é só um setor de compra que vai definir tudo? Na verdade, isso tudo junto é que vai definir o que é que você precisa ter nessa lista e como é que você vai comprar. Então, assim, quando a compra é desorganizada, ele gera esse ciclo, que é um ciclo de prejuízo silencioso, porque muitas vezes isso vai acontecendo e aí você depois fecha o mês, não sabe por que que não deu lucro. E aí é porque uma coisa vai gerando problema no outro. Então, são vários setores e vários processos que um vai interferindo no outro. Então, quando você compra correndo, você vai pagar mais caro. Você pode comprar errado, você desorganiza a produção e você aumenta o desperdício, entendeu? Como isso tudo tem uns elos que ligam isso aí. Então, isso precisa ter muito, muito cuidado. Então, o lucro do seu negócio, ele não depende só de vender mais. Isso é uma coisa assim que eu bato muito mesmo na tecla dos meus clientes, porque eu vejo muita gente muito preocupada
com essa parte de ter marketing, de realmente ter essa preocupação de vender mais, de vender mais, de vender mais, mas não olha para esse bastidor, minha gente. Esses bastidores que a gente falou aqui, que foi um item só de compra, veja quanto ele traz de tantos processos que estão envolvidos com ele. Isso é tudo bastidor. Então, o lucro do seu negócio, ele não vai depender só das vendas. Lógico que é ótimo vender. Mas se você está com esse monte de problema e você vende mais, é ainda pior para o seu negócio. Então, depende muito de você operar melhor. Você tem que ter uma operação melhor para poder você ter mais lucro. Logicamente, você tem que ter a venda também. Mas essa operação, ela tem o mesmo peso. Então, vender mais resolve? Não adianta aumentar o faturamento se a operação continua com esses vazamentos de custo. Operar melhor resolve. Então, estruturar um processo de compra é uma das alavancas de lucratividade do seu negócio mais diretas. Então, assim, tem que ter realmente um olhar muito, muito forte nessa parte da operação enxuta, de você realmente fazer essa engrenagem funcionar, se preocupando com todos esses processos aí que a gente falou. Então, hoje, a sua compra, ela protege a margem do seu negócio ou ela ajuda a destruir ela aos pouquinhos? Pense direitinho de tudo que a gente falou. E olhe se a compra do seu negócio ela é estratégica ou ela traz prejuízo para você. Observe isso. Então, assim, qual é o próximo passo que eu oriento vocês? Mapeie esses 5 sinais aí de alerta. Procure trazer isso para a sua realidade e identifique em qual ponto o seu processo está mais quebrado. Onde é, em que ponto daqueles ali você está tendo mais problema. Então, assim, eu não vou conseguir fazer tudo. Comece pequenininho, comece com um, pegue um sinal daquele, veja o que está acontecendo, resolva e vá vendo o resultado que vai dar. Porque isso vai trazer até mais ânimo para você ir realmente entendendo que aquilo é a realidade, que aquilo precisa ser resolvido e você vai passando para os próximos sinais, e aí você vai saindo daquele prejuízo e vai passando para aquela parte ali das soluções. Então é isso, minha gente. Assim, eu acho que a gente deu um 360 aí nessa parte de compras, né? A gente conseguiu realmente fazer uma visão nos outros setores que dependem. E, logicamente, é uma aula curta, né? Não dá para a gente falar tanto tempo e se aprofundar tanto. Mas eu acho que dá para alertar vocês e tem alguns pontos que, se vocês voltarem aí nesse material, vocês vão ver que tem pontos ali que vocês realmente vão conseguir, se vocês aplicarem aquilo certinho e conseguirem entender em que ponto vocês estão, aí você consegue ter uma consciência maior para poder resolver e gerar mais lucro para sua empresa. Então, assim, se você quiser continuar essa conversa, você pode me chamar no Instagram, deixar aqui meu Instagram. E assim, tem muito conteúdo bom lá para donos de restaurante. Eu sempre falo de todas essas áreas aí, tanto da parte de liderança como da parte de operação. Então, acho que vale a pena aí vocês seguirem esse perfil. E se vocês quiserem, manda um direct aí com a palavra tática. E eu tenho um produto que chama Bússola Estratégica, que é muito interessante, que é justamente para os donos de restaurante que sabem que tem alguma coisa ali acontecendo, mas não sabem exatamente entender o quê. Então, é uma leitura estratégica do seu negócio que lhe dá uma orientação e você já sai dali, inclusive, com as priorizações e o plano de ação para você seguir para 90 dias. Então, se vocês quiserem, manda um direct para mim lá com a palavra tática, porque aí para os clientes daqui a gente vai ter uma condição especial para poder ajudar vocês nisso aí. Tá certo? Um prazer aqui, mais uma aula. E em breve a gente vai ter outra daqui a um mês novamente com outro assunto para trazer mais esse nível de consciência aí para vocês e ajudar na operação. Tá bom? Quanto tempo?